Ora, viva, muito boa noite e bem-vindos já à noite informativa. O essencial da informação a partir desta altura. O maior hospital provincial da Zambésia registra fluxo, ou melhor, fluxo de acompanhantes de doentes oriundos um pouco de toda a província. O cenário é preocupante, pois os acompanhantes correm risco de contaminação de doenças. A STV visitou o hospital e mostra o cenário que se vive. Várias pessoas lotam o pátio do Hospital Provincial de Climane com o propósito de acompanhar seus familiares que, por alguma doença, encontram-se internados no Hospital de Referência da Zambésia. Com ou sem chuva, calor e frio, os acompanhantes ficam neste corredor. Minha filha tinha barriga, sim. Já deu parto, tudo está normal, ela não tem problemas, a criança também não tem problema. Obrigado. E a mamãe está aqui desde quando? Desde o sábado. Sim. Onde é que dorme? Dormo aqui mesmo onde eu sentei. Vem de que distrito? Niquadala. Nós aqui todos viemos de Niquadala. Quem é que está doente aqui? É minha filha. Está bem sua filha? Sim. Está sentindo o quê? Já deu parto. Está aqui desde quando, mamãe? Ontem. Chegou ontem? Sim. Onde é que dormiu à noite? Dormi aqui fora. Onde? Na esteira? Onde? Não, aqui mesmo onde eu dormi. Mas está a usar a rede mosquiteira, usa cobertores? Não temos rede mosquiteira. Estamos a dormir assim. Cobriu o quê? Cobri plana. Estamos no interior da sala em que os acompanhantes guardam as suas coisas, tal como se pode ver, tem aqui pastas de pessoas que acompanharam doentes. Do outro lado também vê-se muita bagagem, muitos utensílios de pessoas que vivem aqui neste hospital em companhia com os doentes que estão aqui internados. Esta é a realidade. Eu durmo aqui nessa casa de acompanhante. Aqui no hospital? No hospital, sim. Mas o que usa para dormir? Cobre o quê nas noites? Cobre, mas tenho manta. Sim. Está a usar a rede mosquiteira também? Não, tenho mosquiteiro. Não. Okay. Mas nesta sala de acompanhantes está a fazer o quê? Está a dormir. Sim. Não devia estar na sala, no hospital? Sim. Por que está aqui então? Já saímos alta. Teve alta? Sim. Teve alta quando? Ontem. Ontem? Sim. Okay. E hoje não foi para casa? Não. Okay. Não temos transporte. Estão aqui homens e mulheres que acompanham seus familiares, que por sinal são pacientes ao nível do Hospital Provincial de Climane. É neste corredor onde diariamente vivem e também passam suas noites até que os seus familiares encontrem alta. É esta a realidade. São Paulo, Jorge Marcos, STV, Climane. O médico-chefe provincial da Zambésia reagiu prontamente em torno do assunto. O mesmo diz que a solução do problema está para breve, com a conclusão das obras do novo bloco operatório daquele hospital. Dentro daquilo que são os planos do próprio Hospital Provincial de Climane, naquilo que são os projetos de investimento, sabemos que o hospital no presente ano melhorou aquilo que é a disponibilidade de salas operatórias, tendo passado de 3 para 5, aumentando o número de mesas operatórias de 5 para 8, o que vai necessariamente reduzir aquilo que é o tempo de espera para cirurgias. Naquilo que é, portanto, os projetos para o presente ano contemplam aquilo que é a edificação de uma infraestrutura melhor, capaz, portanto, de poder acolher os nossos acompanhantes. Os acompanhantes no recinto hospitalar estão sujeitos à contaminação de doenças. Sobre o assunto, o médico-chefe provincial diz que o setor está a par. E é importante referenciar que o processo para a ocorrência destas doenças é mais no ambiente dentro das enfermarias. E os acompanhantes estão neste momento acondicionados em um local, portanto, distante das enfermarias.
Agora, pode suceder que um determinado acompanhante, no processo, portanto, de estar cá presente, ele transporta consigo, por exemplo, algumas doenças. Neste contexto, o hospital está preparado para poder, portanto, acolher o doente e tomar as medidas que se julgarem necessárias. Epifânio Mahagaja explicou que o problema de enchentes dos acompanhantes no hospital é nacional e, por isso, o Ministério da Saúde já começou a pensar na construção de infraestruturas para efeito nos hospitais de referência. Vamos agora até a província central de Manica, onde, no âmbito das ações desencadeadas para o combate ao crime, a polícia neutralizou em Chimoio uma quadrilha que se dedicava ao assalto de residências e estabelecimentos comerciais. A polícia em Chimoio chamou a imprensa esta sexta-feira para apresentar os últimos resultados operativos, com destaque para a neutralização de 9 elementos que integram 3 quadrilhas que se dedicam a assaltos em residências e estabelecimentos comerciais, com recurso a este tipo de instrumentos contundentes. Enquanto a porta-voz da PRM, Elcídia Filipe, apresentava à equipa de jornalistas estes bens recuperados na posse dos supostos meliantes, eis que este decide embrenhar uma fuga. Tudo foi rápido. Nem as nossas câmeras foram surpreendidas pelo fenômeno e não conseguiram captar o momento. A polícia pôs-se em perseguição e, esgotados todos os meios de imobilizá-lo, acabou o alvejando na perna. Este meliante está a ser responsabilizado criminalmente e o mesmo fugiu. O mesmo foi dado ordem para parar, não obedeceu. Voltamos a insistir para que o mesmo parasse e voltou a desobedecer, além de que ofereceu resistência, não deixando outra alternativa à PRM, pelo que tivemos que alvejá-lo para imobilizá-lo. Neste momento, o mesmo encontra-se a receber os devidos cuidados ao nível da unidade sanitária mais próxima. Primeiro Albino Saize, outro integrante tido pela polícia como líder de uma das quadrilhas que semeiam terror nas noites em Chimoio, durante o dia é docente na Escola Primária 25 de Junho, onde exerce as funções há 7 anos. Este refuta as acusações e diz que os instrumentos contundentes encontrados na sua posse são de uso doméstico, enquanto que os bens os adquiria com meliantes. Katanas são coisas de casa. Comprou o quê? O que eu comprei de bens roubados são essas portas. Tem um pescador aí. Não sei se algumas coisas são minhas. Os restantes elementos confessam seu envolvimento em vários assaltos, de que resultaram a apreensão destes bens. Lá no centro. Mas como é que faziam para levar essas coisas? A partir da porta. Roubar? Eu costumo andar sozinho. Roubar sozinho? Sim. Costuma roubar sozinho? Sim. Levamos refresco, 14 que é a embalagem. A polícia está ciente que com a detenção desta quadrilha, que tirava sossego aos cidadãos em Chimoio, casos de roubo poderão reduzir consideravelmente, mas diz que vai continuar a trabalhar para trazer mais quadrilhas que se dedicam a este tipo de crimes. O batalhão que faz a travessia Marraquém-Macaneta variou este sábado, causando transtornos a centenas de pessoas que pretendiam fazer a travessia. Agastados, os utentes dizem que querem ver a conclusão da ponte que liga as duas margens o quanto antes. A avaria de Batelão transtornou centenas de pessoas que pretendiam atravessar, além de ter obrigado a dezenas de turistas que queriam ir à localidade turística de Macaneta a adiarem suas agendas de lazer. Aqueles que pretendiam atravessar sujeitaram-se a usar estas pequenas embarcações utilizadas para pesca, embora sem boas condições de segurança. Agastados com a situação, os utentes dizem que os transtornos da travessia para Macaneta só vão acabar com a ponte em construção. É meio complicado para quem saiu da sua casa, tem as suas coisas a fazer, vem perder o tempo aqui, não há informação, não há nenhuma capacidade de gestão, não é operacional deste batalhão. Imagine isto acontecer aqui em Maputo, a 20 km da cidade de Maputo. O que é que estará a acontecer noutros distritos, noutras zonas? É muito complicado. Não tenho palavras, só espero que esta situação se resolva e que as condições de operação melhorem e que se faça o possível para que esta ponte acabe o mais rápido possível para aliviar o sofrimento das pessoas, dos turistas. Há muita coisa que fica parada, muita coisa fica parada. Conviver é só esperar, né? Vamos fazer o quê? Esperar que a ponte esteja pronta o mais rápido possível. Dado em conta que o batalhão já tem a sua idade
e necessita de uma substituição rápida. A avaria de Batelão transformou o sábado num dia lucrativo para os pescadores que aproveitam a oportunidade de negócios, transportando pessoas e bens de uma margem para outra. O Batelão está estragado, estamos a adorar um bocadinho aqui. Sim. O movimento como é que está? Está um pouco melhor. Hoje, como está um bocado silêncio, não está bom calor, está a ver, mas está um pouco melhor. Quanto é que está a travessia? Está 5, 10 meticais, quando está ventando está 10 meticais. Os responsáveis pelo Batelão recusaram prestar declarações sobre as causas da avaria e nem sequer deram garantias de quando é que a embarcação ficaria operacional. Mais de 700 mil pessoas entraram e saíram do país no período de 10 de dezembro de 2015 a 7 de janeiro passado. Este número representa uma subida de 100 mil pessoas em relação aos registrados nos finais de 2014 e princípios de 2015, onde se verificou um movimento de entrada e saída de cerca de 600 mil pessoas. Os dados foram divulgados hoje em Maputo durante a cerimónia de encerramento da Operação Boa Viagem. O encerramento da Operação Boa Viagem, iniciativa lançada pela Polícia da República de Moçambique, pela Autoridade Tributária e pelo Serviço Nacional de Imigração, foi marcado pelos apelos à continuação dos esforços com vista a manter a ordem e tranquilidade públicas em todo o país. Apesar de ter se registrado um aumento do número de pessoas que entraram e saíram do país durante a Operação Boa Viagem 2015 e 2016, comparativamente ao mesmo período de 2014 e 2015, faz-se um balanço positivo. As cores das fardas foram a única diferença que encontramos ao longo do processo, mas porque a missão era clara: contribuir para proteger as famílias, bem como criar condições para que a ordem e segurança públicas não sejam beliscadas. Tudo correu como estava previsto. Joel Guamba aponta para o ajuste dos preços de referência dos produtos básicos pelas alfândegas para evitar a subida de preços durante as festas, o reforço dos postos de Serviço Nacional de Imigração e as rusgas de patrulhamento por parte da polícia, como algumas das ações desenvolvidas durante o período de Operação Boa Viagem e que contribuíram para a tranquilidade, segurança e ordem pública durante a quadra festiva. A nível das alfândegas, foram ajustados os preços de referência dos produtos básicos e essenciais para a quadra festiva. Foram igualmente simplificados os procedimentos para o desembaraço aduaneiro, entre outras medidas tendentes a proporcionar aos moçambicanos uma quadra festiva condigna. O SENAM, Serviço Nacional de Imigração, reforçou os seus postos, um pouco por todo o país, com pessoal competente e especializado para o atendimento condigno e célere dos cidadãos nacionais e estrangeiros que visitaram ou que saíram do nosso país. Foram realizadas rusgas seletivas out-stop e o patrulhamento nas principais vias de acesso aos centros urbanos, turísticos e principais rodovias do país. Na ocasião, o coordenador da Operação Boa Viagem disse que esta devia servir de escola para as outras operações que venham a ser lançadas para garantir a ordem e tranquilidade pública no país. Pois bem, a fronteira de Arçano Garcia, na província de Maputo, continua a registrar um grande fluxo de pessoas que entraram, melhor, que procuram chegar à África do Sul. Só na última sexta-feira foi registrado um movimento de mais de 6 mil pessoas. Há pouco mais de uma semana após a quadra festiva, ainda são registradas grandes movimentações na fronteira de Arçano Garcia. São homens e mulheres que regressam aos seus postos de trabalho ou de férias, em ambos os sentidos. Chegamos aqui quase há 2 horas atrás, mas até agora ainda não fomos atendidos. Acabo de chegar agora, mas como vem a enchente, acho que vai ser um bocado complicado. Estou aqui há 1 hora de tempo, mas estou a esperar de bicha, vou para a África do Sul. Só nesta sexta-feira registrou-se um movimento de 6.107 pessoas, das quais 3.509 saíam de Moçambique para a África do Sul. O Serviço Nacional de Imigração explica que, além de adultos que regressam aos seus postos de trabalho, o grande movimento deve-se também a crianças que procuram voltar à terra durante, uma vez que as aulas iniciam já na próxima segunda-feira. Este movimento é mais de saída de cidadãos nacionais, estudantes e turistas, que ainda continuaram aqui no nosso país, né, a desfrutar, né, daquilo que era o período da quadra festiva. Espera-se que a fronteira de Arçano Garcia volte a ter um fluxo normal a partir da próxima semana. Vamos agora até a província da Zambésia, mais precisamente a cidade de Quelimane, onde há um conflito de espaço entre condóminos naquela cidade e proprietários de 2 estabelecimentos comerciais. Para já, este assunto promete dar ainda aso para muita tinta, visto que está neste momento nas mãos das autoridades municipais.
Maria de Jesus diz estar a passar por situação difícil nos últimos 2 meses. Tudo pelo facto da sua família não poder usar o banheiro, em virtude do local onde está fixado a caixa de descarga das águas negras estar entupido e encerrado o acesso através da construção de 2 paredes por 2 comerciantes no prédio Viegas, em Climane. Podia muito bem ter posto aqui uma porta e me facilitar uma chave, que isso teria lógica. Eu também concordei, que não era, o pensamento foi bom. Só que o senhor desde 2012 até hoje não fez nada. Agora ele diz que quem levantou a parede não foi ele. E não bastasse essa parede lá de dentro, também tem outra parede que divide esta loja com a outra, onde estão lá as minhas descargas. E eu naquela situação, onde é que eu posso entrar aqui para poder resolver aquele problema? E o pior é que já puseram mosaico em todo sítio. Fica muito complicado, não é assim? E o problema do município também é que não estão a tomar decisão. Eles é que são entidades competentes. Eu estou cansada de andar lá. Eu não sei onde é que eu devo recorrer agora. Se devo recorrer ao governador. Se é para recorrer ao governador, vou. Eu posso marcar audiência para falar. Eu estou a ver que tenho que fazer isso aí. Porque não estou a ter nenhuma solução. Em 2012, o edil de Climane emitiu um ofício para que se retirasse as paredes, mas a decisão não foi cumprida. Fomos verificar que nenhuma dessas reabilitações foram autorizadas com o Conselho Municipal. Mas esta munícipe, coberta de razão, requereu ao Conselho Municipal para poder reabilitar o sistema de saneamento da casa dela. Foi autorizado, mas tinha esse impedimento e teve este despacho do professor Araújo, que era para os munícipes poderem deixar os outros munícipes ou os outros moradores do edifício poderem lhe deixar e fazer a revisão, ou melhor, as retificações que ela precisa fazer de reabilitar o seu sistema. E nós, uma das coisas que aconselhamos a senhora é que nós não somos um órgão judiciário. Feito todas as negociações extrajudiciais, a senhora está aberta a recorrer a uma instância judicial para o efeito, porque ela está coberta de razão. Não havendo interesse dos proprietários em corrigir a situação, agora resta apenas a esta senhora recorrer ao tribunal. Atrasos no pagamento de horas extras no setor da educação, em Sofala, acabam de ditar a cessação de funções de 3 responsáveis da educação, porque alegadamente a planificação e a gestão financeira por eles executadas não esteve ao nível das exigências da província. Do ano passado, o governo de Sofala foi confrontado com problemas sérios relacionados com atrasos no pagamento de horas extras a cerca de 4.000 professores, tanto na cidade da Beira, assim como em todos os 13 distritos da província. A dívida era de cerca de 99 milhões de meticais, que viriam a ser pagos na totalidade até setembro do ano passado. Contudo, em finais de dezembro passado, 3 funcionários séniores do setor de educação, ligados a áreas de planificação, produção alimentar e de administração e finanças, cessaram funções atinentes aos problemas de pagamento de horas extras. Constatamos, sobretudo no ano de 2015, que tínhamos alguma fraqueza na componente da gestão financeira a nível deste setor, que culminou com aquele exercício todo que tivemos que fazer em relação ao pagamento das horas extras. Também, não só em relação às horas extras, que foi um processo tão complexo, mas também verificamos que algumas atividades ligadas ao setor da educação ao nível da nossa província mereciam uma nova dinâmica e que estes setores eram aqueles que estavam diretamente ligados com as atividades que nós pretendemos que tenham uma nova dinâmica. O elenco de Helena Taipo garantiu que haverá um monitoramento dos quadros que serão indicados para assumir as áreas de planificação, produção alimentar e de administração e finanças no setor da educação. Ainda não foram indicados novos quadros em termos de despachos assumidos por Sua Excelência, mas já existem nomes propostos que depois, no devido momento, nós iremos anunciar quem são os quadros que já foram indicados para poderem assumir estes lugares. E também vamos continuar a fazer o monitoramento dos quadros que depois serão indicados para ocupar estes lugares, tendo em conta aquilo que é o nosso principal objetivo para o ano de 2016 até
ao final do presente quinquênio. Refere-se que em princípio de setembro do ano passado, cerca de 116 milhões de meticais destinados ao pagamento de horas extraordinárias de professores foram recuperados pelo governo de Sofala depois de abortada uma operação que culminaria com pagamentos de indivíduos com prejuízo para o Estado. Os autores da fraude pretendiam ordenar o pagamento de cerca de 215 milhões de meticais para pagar mais de 5 mil professores. Na verdade, deviam ordenar o pagamento de pouco mais de 99 milhões de meticais para cobrir despesas com 4.400 docentes. Os exames para admissão nas universidades públicas arrancam esta segunda-feira em todo o país. A oferta continua menor que a procura. Na Universidade Eduardo Mondlane, por exemplo, mais de 20 mil estudantes vão concorrer a apenas 4.910 vagas. Depois de encerrar o capítulo do ensino secundário, chega a vez do ensino superior. Se para ser aluno da escola secundária bastava apenas estar matriculado, nesta fase as regras do jogo mudam. Todo aluno que quiser estudar nas universidades públicas terá que passar pelo exame de admissão. No presente ano letivo, os exames na maior universidade do país, Eduardo Mondlane, começam esta segunda-feira. O número de candidatos continua a ser maior que o número de vagas disponíveis e a falta de capacidade de absorção é apontada como a principal causa. 28.345 candidatos inscritos são candidatos para fazerem os exames, portanto, para a Universidade de Mondlane, para a Uniluri, para a Unizambeze. Não há um critério linear, não é? Da distribuição de vagas, é sempre em função das capacidades de absorção, das condições criadas, logísticas, infraestruturais e, portanto, eu penso que esses fatores são os que mais determinam a capacidade de absorção a todos os níveis. O fenómeno repete-se na Universidade Pedagógica, que tem 14.682 vagas para mais de 40 mil candidatos. Porém, este dado mostra uma evolução. Subimos cerca de 5 a 6%. Ano passado tínhamos 44 mil candidatos, este subimos um bocadinho mais. As tecnologias são aliadas das universidades para tornar o processo flexível e transparente. Fizemos inscrições totalmente online, onde todos os candidatos de qualquer ponto onde tivessem acesso aos canais remotos podiam e inscreveram-se para os cursos oferecidos pela Universidade Pedagógica. Para este ano existirão também os detetores de equipamentos eletrónicos, de tal modo que nós aconselhamos até aos nossos candidatos para que não se façam as salas de exame com os telemóveis. Para evitar transtornos de última hora, os candidatos são chamados a consultar as salas onde prestam as provas com antecedência. Gostaríamos de apelar a todos os candidatos a confirmar e identificar pessoalmente e com a devida antecedência o local e o horário da realização do seu exame. Por favor, peguem nos vossos telemóveis, escrevam a mensagem UP, sala, tudo ligado, deixem um espaço e digitem o vosso código e enviem para o número 8414-950, que irão obter automaticamente uma resposta indicando as salas. Os exames de admissão na Universidade Eduardo Mondlane decorrem de 11 a 15 de janeiro e na Universidade Pedagógica de 15 a 19. Na sala de exame só é permitido lápis, borracha e caneta. Olhamos agora para a cooperação parlamentar entre Moçambique e a Zâmbia. A Presidente da Assembleia da República de Moçambique, Verónica Macamo, manifestou interesse em ver as relações entre os parlamentos moçambicano e zambiano a acelerar a cooperação mútua de modo a dinamizar a troca de boas práticas parlamentares. Designado alto comissário da Zâmbia em Moçambique em setembro do ano passado, Paul Lumba foi recebido pela primeira vez pela Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, para receber cumprimentos de boas-vindas. Energia, gás e outros recursos minerais são as principais áreas de cooperação que estiveram em conversa. Mozambique has maybe more energy, produces more energy than us. Estamos muito interessados na energia de Moçambique, tendo em conta que produz mais que a Zâmbia.
Queremos passar a usar a energia de cá, mas também temos interesse no gás, porque este país é um forte produtor de gás. E quem sabe, podemos estender a outros recursos e a outras áreas. Has more than what we have, we will always cooperate. Além destas áreas, a cooperação com a Assembleia da República da Zâmbia é outra vertente abordada neste encontro. Mas uma das coisas que nos interessa era, por exemplo, assinarmos um instrumento que possa balizar, que possa normar as relações entre as duas instituições. E eu acredito que vamos usar o seu embaixador para que efetivamente tenhamos esse instrumento assinado durante os próximos anos. Os laços de amizade e cooperação entre Moçambique e Zâmbia datam desde antes da independência nacional e no ano passado celebraram 40 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Olhamos agora para a situação dos transportes na província de Cabo Delgado. Os transportadores semicoletivos de passageiros voltaram a paralisar a atividade na cidade de Pemba, em Cabo Delgado. Desta vez, tratou-se dos chapéus da rota Baixa Muxara, que também exigem o aumento da tarifa. Quando tudo parecia que estava nos carris, eis que os chapeiros da Rota Baixa Muxara decidiram unilateralmente paralisar a atividade, tendo-se aglomerado na zona de controlo, a forma que encontraram para manifestar o seu descontentamento com a atual tarifa de 7 meticais e 50 centavos, justificando-se com a distância da Baixa Muxara, facto aliado aos custos na manutenção das viaturas. Os chapeiros querem um incremento da tarifa para 10 meticais. Chapas da cidade também. A taxa da cidade é 7,5. Mas já não pode fazer de surpresa e recolher ontem. Eu tenho certeza que recolheram um carro que está na PT. Que estão de Muxara. Por que eles fizeram assim? E por cima? E por que eles fizeram assim? Não pode ser. Ninguém vai trabalhar aqui. É injusto. Não pode ser. Esse preço aí, não queremos. Os manifestantes não quiseram prestar depoimentos à nossa reportagem, mas o presidente da Associação dos Transportadores de Cabo Delgado, que se deslocou ao local para acalmar os seus associados, disse que a direção da associação não concorda com a atitude destes. Porque esse assunto nós já falamos, o preço não se pode aumentar alguém quando pode entender, ela deve se fazer uma proposta para o Conselho Municipal aprovar. É o que nós fizemos a outra rota, está à espera, temos uma reunião agora, vamos reunir, consertarmos, e o que eu lhes falei também aqui. Não, eles querem que cobrem 10 meticais, não 7,5. O motivo é o aumento dos pneus, peças sobressalentes, óleo, lubrificante, mas algumas coisas que justificam, né? Também nós queremos falar com eles para nós justificarmos, para que eles cumprem as rotas, para que também possamos fazer essa proposta de aumento. Portanto, não se sabe quem vai vencer esta batalha. O certo é que os chapeiros estão a exigir o incremento de 7,5 meticais na tarifa para 10 meticais. Há pouco tempo foram os da Rota Baixa Praia e desta vez são os da Baixa Muxara. Com imagens de Isdina Chá, Pedro Ferrão, da Bahia de Pemba, presta. A polícia em Cabo Delgado apreendeu esta sexta-feira cerca de 100 motorizadas por diversas irregularidades, entre as quais o não uso de capacete e a alteração do volante. A PRM desencadeou esta sexta-feira uma ação operativa contra motociclistas e infratores das regras, o que resultou na apreensão destas 100 motorizadas. Falta de chapa de inscrição, não uso de capacete e alteração de volante e outras componentes da motorizada são algumas das infrações. O que nós queríamos é que, de facto, não houvesse acidente em resultado desses motociclistas, por causa de não observância de algumas regras de trânsito. Bem sabe que nos últimos tempos, quase em todos os nossos entroncamentos já tem semáforo, então alguns desses motociclistas não observam aquilo que são as regras, não respeitam os sinais luminosos. Então, daí planificamos, esse trabalho e consideramos um trabalho conjunto com todas as instituições, aquelas que estão envolvidas na segurança rodoviária. Me refiro ao INATER, Direção Provincial dos Transportes, ao Conselho Municipal e, por que não, a própria polícia.
Segundo a polícia, esta é uma operação que vai continuar para manter a disciplina nos condutores de motorizadas. Uma motorizada desta, por exemplo, está concebida para o motociclista e o único seu ocupante. Entretanto, outros arriscam-se a carregar mais que 2 pessoas. E quando notamos, descobrimos esse tipo de casos, a lei prevê que tem que ser passado o aviso de multa às pessoas a mais. Refira-se que as motorizadas têm sido um dos meios de circulação que mais se envolvem em acidentes de viação na província de Cabo Delgado. É a altura de observarmos um curto e breve intervalo, mas voltamos já a seguir. Não sai daí, temos mais informação. STV também é desporto. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Voltamos e seguimos com a informação e agora para olharmos para as notícias de fora de portas. Protestos contra o aumento do preço dos transportes públicos do Brasil provocaram confrontos entre os manifestantes e a polícia nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. A subida das tarifas foi um dos principais motivos para as manifestações massivas realizadas no Brasil em 2013 e uma das sérias ameaças à presidente Dilma Rousseff, que se encontra sob renovada pressão devido ao desempenho da economia e o escândalo de corrupção que provocou protestos nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro esta sexta-feira. O protesto em São Paulo juntou cerca de 3.000 pessoas. Começou de forma pacífica e manteve-se assim durante a maior parte do tempo. Contudo, acabou em confrontos violentos quando jovens manifestantes atiraram pedras e montaram barricadas improvisadas com caixotes de lixo e madeira. As autoridades responderam com canhões de água e com o lançamento de gás lacrimogéneo, mas as medidas não foram suficientes para impedir os manifestantes de vandalizar vários estabelecimentos. Segundo as autoridades, 3 polícias ficaram feridos nos confrontos e 17 manifestantes foram detidos por conduta desordeira. Em São Paulo, o preço dos transportes públicos deverá subir de 3,5 para 3,8 reais. As autoridades do Brasil têm defendido o aumento do preço dos transportes públicos sob o argumento de que é inferior à taxa de inflação. Um dos maiores traficantes do México, Joaquín Guzmán Loera, mais conhecido por El Chapo, voltou a ser capturado pelas autoridades mexicanas depois de, no ano passado, ter fugido da cadeia. As autoridades mexicanas conseguiram capturar novamente o grande barão da droga e o homem mais procurado do país, Joaquín Guzmán Loera, ou simplesmente El Chapo, que em 2015 fugiu da cadeia. O narcotraficante estava foragido há 6 meses, mas ainda não são conhecidas as condições em que foi detido. A imprensa internacional afirma que a operação foi levada a cabo pela Polícia Federal e pela Marinha no município de Los Mochis, no estado de Sinaloa, no oeste do país, ou seja, na sua zona de atuação. Dos confrontos entre as forças da ordem e narcotraficantes resultaram 5 mortos e 6 feridos. El Chapo tinha fugido de uma prisão de máxima segurança no México no dia 11 de julho de 2015, através de um túnel de 1.500 metros, onde estava detido há mais de um ano. O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, vai fazer na terça-feira da próxima semana o seu último discurso do Estado da União, uma semana depois de ter anunciado medidas executivas para controlar a venda de armas, uma das suas maiores batalhas políticas. É já na próxima terça-feira que o presidente norte-americano vai fazer o seu último discurso, que tradicionalmente é feito diante das 2 câmaras do Congresso, a dos representantes e do Senado. O discurso será focado na apresentação das prioridades políticas nacionais e internacionais do chefe de Estado norte-americano.
Num vídeo de antecipação do discurso divulgado esta semana pela Casa Branca, Obama afirmou que a intervenção será concentrada na sua visão para a América a médio prazo e da próxima eleição presidencial agendada para novembro deste ano. No discurso do ano passado, o primeiro que Obama fez diante de um congresso controlado por uma maioria republicana, o chefe de Estado afirmou que era tempo de virar a página depois da crise e das guerras, propondo uma ambiciosa agenda política. No campo internacional, o presidente norte-americano apelou para a necessidade de dar passos firmes em direção ao fim do embargo a Cuba e para uma autorização do uso da força contra o grupo extremista Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Este será o 7º discurso de Estado de União de Obama, dos mais de 220 discursos feitos desde a independência dos Estados Unidos da América. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê aguaceiros ou chuvas fortes, acompanhadas de trovoadas, a partir da noite de hoje, dia 9 de janeiro, até segunda-feira, dia 11 de janeiro, para as províncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula. Como tal, são recomendadas medidas de precaução e segurança face ao risco associado às descargas atmosféricas e chuvas fortes. Olhamos agora para o desporto. O presidente da Liga Moçambicana de Futebol diz que o seu organismo não vai tolerar quaisquer tentativas de atos de corrupção na arbitragem durante o Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2016, que arranca em março próximo. O líder da Liga Moçambicana de Futebol lançou em Nacala um aviso e diz que a sua direção será implacável contra esquemas de corrupção na arbitragem no Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2016, que arranca em março próximo. Ananias Kumana, que promete endurecer medidas punitivas contra os homens de apito, revelou que nos próximos dias inicia o processo de revisão do regulamento em exercício na Comissão Nacional de Árbitros. E pensamos com o trabalho que vamos fazer com a Federação Moçambicana de Futebol na revisão dos instrumentos que regulam a arbitragem em Moçambique, em termos de sanções que devem ser aplicados não só aos clubes, mas também às pessoas envolvidas na arbitragem. E pensamos que nós, com este trabalho e outras ações que vamos desenvolver, poderemos, portanto, dar o pontapé de saída para resolvermos este problema da arbitragem. E também vamos espreitar aquilo que, ao nível